Você sabia que a filosofia ocidental começou com um homem chamado Tales de Mileto? Ele viveu há mais de 2.500 anos e foi o primeiro a tentar entender o universo sem recorrer aos deuses ou aos mitos. Neste vídeo, vamos explorar a vida e as ideias de Tales, considerado o primeiro filósofo da história. Tales nasceu na antiga cidade de Mileto, localizada na Jônia, por volta do século VI a.C. Hoje essa região pertence à Turquia. Ele viveu em uma época em que as explicações sobre o mundo eram baseadas em mitos e lendas. No entanto, Tales tinha uma abordagem diferente. Ele acreditava que era possível compreender o cosmos por meio da razão e da observação. Tales é famoso por sua teoria de que a água é o elemento fundamental de todas as coisas. Ele acreditava que tudo no universo tinha origem na água e que ela era a substância básica que sustentava a vida. Embora essa ideia pareça simples hoje, foi revolucionária na época, pois pela primeira vez alguém tentou explicar o mundo de forma natural e não sobrenatural. O ponto de partida da teoria especulativa de Tales foi a verificação da permanente transformação das coisas umas nas outras e sua intuição básica de que todas as coisas são uma só coisa fundamental, ou um só princípio, o chamado arqué. Suas ideias só são conhecidas graças aos trabalhos de outros filósofos, principalmente Aristóteles. Em sua obra Metafísica, Aristóteles nos conta: Tales diz que o princípio de todas as coisas é a água, sendo talvez levado a formar essa opinião por ter observado que o alimento de todas as coisas é úmido e que o próprio calor é gerado e alimentado pela umidade. Ora, aquilo de que se originam todas as coisas é o princípio delas. Daí lhe veio essa opinião, e também a de que as sementes de todas as coisas são naturalmente úmidas e de ter origem na água, a natureza das coisas úmidas. Esse esforço investigativo de Tales no sentido de descobrir uma unidade, que seria a causa de todas as coisas, representa uma mudança de comportamento na atitude do homem perante o cosmos, pois abandona as explicações religiosas até então vigentes e busca, através da razão e da observação, um novo sentido para o universo. Além disso, Tales também foi matemático e astrônomo. Ele teria previsto um eclipse solar em 585 a.C., impressionando seus contemporâneos. Ele também estudou geometria e foi o primeiro a demonstrar certos teoremas que ainda são usados hoje. Durante uma viagem ao Egito, Tales impressionou o faraó ao calcular a altura de uma pirâmide de forma engenhosa. Ele fincou uma estaca no chão e mediu sua sombra ao lado da sombra da pirâmide. Com base na teoria da equivalência de triângulos, Tales comparou as proporções entre a altura da estaca e sua sombra com a altura da pirâmide e sua sombra. Dessa forma, conseguiu determinar a altura da pirâmide com precisão, demonstrando sua habilidade matemática e criatividade prática. Este conteúdo está fazendo sentido para você? Então aproveite para seguir o canal e deixar seu like no vídeo. Isso ajuda o Filosofia Breve a crescer e a chegar para mais pessoas. Tales de Mileto não deixou nada por escrito, o que torna suas contribuições cercadas de incertezas e baseadas em relatos de outros filósofos e historiadores. Apesar disso, sua influência é incontestável. Uma lenda famosa conta que Tales previu uma colheita abundante de azeitonas e alugou todas as prensas da região antes da temporada. Quando a safra chegou, ele as arrendou por um preço elevado, demonstrando não só sua habilidade em prever eventos naturais, mas também sua sagacidade nos negócios. Tales de Mileto é muito mais do que um nome em um livro de história. Ele foi um visionário que ousou pensar diferente em uma época em que isso era quase impossível. Sua curiosidade, sua coragem e sua paixão pelo conhecimento abriram portas que ainda hoje continuam a ser exploradas. Tales nos ensina que questionar é o primeiro passo para entender o mundo. Mesmo que algumas de suas ideias tenham sido superadas, o legado de Tales é imenso. Ele mostrou que o mundo pode ser entendido de forma lógica e que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim.